Você ouve o programa Panorama Bíblico, no oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui a pergunta do nosso irmão Júnior, lá de Praia Grande. Em primeiro lugar, o pastor, ele deseja a todos, e principalmente ao pastor Natanael Rinaldi Filho, que Deus continue abençoando o trabalho que está sendo realizado. Ele diz que é um ouvinte assíduo do programa e deseja que o pastor continue com esta programação maravilhosa. Então, que Deus abençoe o nosso irmão Júnior, que é ouvinte assíduo do nosso programa, está parabenizando o programa e principalmente o pastor Natanael Rinaldi pela continuidade deste trabalho na rádio. E ele faz uma pergunta: pastor, muitos dizem ser ungidos por Deus, mas durante uma ministração que fiz, Deus me tocou para dizer que só Jesus foi ungido por Deus. E depois eu recebi algumas críticas a respeito do que eu falei. Eu estou certo de ter falado isso, pastor? O que a Bíblia diz sobre a unção? Eu queria que o irmão lesse. Temos vários textos para abordar este assunto. Podemos começar com Lucas, capítulo 4, verso 18, que tem um paralelo com Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. Então, Lucas 4, verso 18. Lucas 4, 18. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos que essa unção, no caso para o Senhor Jesus, ministério ungido pelo Espírito Santo, e depois, na parte aplicativa, Lucas diz: evangelizar os pobres, curar os quebrantados, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e assim vai enunciando as atividades que o Senhor Jesus realizou, e também aqueles, como diz Atos 1:8, né? Mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje, a unção não é como no Antigo Testamento, que o profeta derramava um óleo na cabeça dos reis, né? Hoje, a unção, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Todos os que são cheios do Espírito Santo devem participar do ministério de Jesus, da maneira descrita nesse texto que o irmão acabou de ler, de Lucas, capítulo 4. Para fazermos isso, precisamos estar profundamente conscientes da extrema necessidade e da miséria da raça humana, né? A raça humana é uma raça pecadora, é uma raça que está envolvida no poder de Satanás e está numa condição de escravidão, de desolação, está numa cegueira espiritual, está cheia de males físicos, de maneiras que precisamos sim de um revestimento,
Então vamos ler também o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 21 e o 22. Primeira Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, desculpe. Capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então aqui nós vemos essa unção do Espírito Santo de Deus que nos dá esse selo. Podemos ler também para o nosso irmão mais um texto que está em 1 João, no capítulo 2 e no seu verso 20. João capítulo 2, verso 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Já tem o 27, pastor, posso ler também? Isso. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então aqui, pastor, é muito claro, né, que conforme o pastor mencionou, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo para trazer a mensagem de salvação, libertar os cativos, e a sua unção foi uma unção especial, com um propósito definido, diferenciada, né? Mas todos nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo, que passamos pelo processo do novo nascimento, temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo também nos unge, nos capacita para fazermos a obra do Senhor. Então podemos dizer que todos nós temos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para também desempenharmos uma obra. Que obra? A obra da evangelização. Como o pastor citou, né, em Atos 1 e 8, o Senhor Jesus falou que seus discípulos receberiam a virtude do Espírito Santo para quê? Para divulgar o Evangelho. Então, todos nós temos esta unção para fazermos a obra do Senhor. Podemos ver, nesse caso, pastor Miranda, irmão Júnior, né? Irmão Júnior da Assembleia de Deus de Praia Grande. Dois aspectos que precisamos ter em mente nos textos que nós temos lido. O primeiro, essa unção é uma unção para nos proteger. Às vezes pensamos, o pregador está ungido. É algo que dá um entendimento que ele põe para fora essa unção. Mas a unção que aqui nós encontramos, nesse texto, especialmente o do verso 27 de 1 João 2, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Então o que fica em vós? É a palavra. É o Espírito Santo, ele tem que ficar em nós, em vós. Que adianta eu, às vezes, ser um pregador eloquente, mas eu não tenho essa unção dentro de mim. Eu posso ter uma persuasão humana. Infelizmente, muitos fazem isso. E depois, o apóstolo João fala uma palavra aqui que me chamou a atenção, que eu acho espetacular. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então, essa unção, ela vai ser uma salvaguarda contra o erro doutrinário.
Isso é, a revelação bíblica e o Espírito Santo. O crente não precisa dos que ensinam doutrinas extras bíblicas. Maneiras que eu não preciso sentar com um adventista, com um testemunha de Jeová, com um mórmon, para ele querer me ensinar. É o que hoje, infelizmente, quem não tem essa unção do conhecimento bíblico, são presas fáceis para esse pessoal de seitas heresias. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Então, o significado das palavras do apóstolo João: não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Você mesmo, lendo a palavra do Senhor, sendo selado, sendo ungido pela palavra do Senhor, você não precisa ter alguém que tenha doutrinas extras bíblicas para querer colocar veneno na sua panela. Então devemos tomar esse cuidado. Agora, pastor, esta palavra, unção, ela tem sido muitas vezes usada indevidamente, um sentido diferente das Escrituras. Como o senhor explicou, e nós lemos aqui, João fala bem claro: e vós tendes a unção do Espírito Santo. Todos nós que recebemos o Senhor Jesus, temos o Espírito Santo e temos esta unção. Agora, hoje, essa palavra é usada: esse instrumento é um instrumento que tem unção, este é um corinho que tem unção, esta pregação tem unção, aquele pregador é um pregador que tem unção. Então você vem para a casa do Senhor, tem um servo de Deus lá, pastor, o obreiro, pregando a palavra conforme a Escritura, mas se ele não é muito eloquente, indevidamente alguns irmãos falam: esse irmão não tem unção, eu quero outro irmão que pregue que tem unção. Então está sendo usada de maneira incorreta, indevida. A pessoa está pregando a palavra de Deus dentro da Escritura, tudo direitinho. Como que a pessoa não é ungida? Então todos nós temos a unção do Senhor. Tem pessoas que são mais eloquentes na sua maneira de expor a palavra, mas tem realmente acontecido isso. As pessoas fazem uma diferença. Taxam aquele pregador de ungido. Já ouvi até pessoas falar: o meu instrumento tem unção, quero tocar nesta guitarra porque esta tem unção, este microfone é um microfone que tem unção. Tudo isso são coisas erradas. Então todos nós temos a unção que recebemos do Senhor. Para quê? Para levarmos a palavra do Senhor. Amém? Temos uma outra pergunta aqui, pastor. O irmão Eduardo, ele pede para o pastor explicar a passagem de Gênesis, capítulo 19, de 30 a 38. A passagem é um pouco extensa, nós não vamos ler. Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 ao 38, onde fala sobre as filhas de Ló, né? Especialmente o 33. Né? Vou ler aqui então do 33 aqui. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam
as duas filhas de Ló de seu pai. Muito triste, né, pastor? Então aqui nós encontramos essa situação, as filhas de Ló, o irmão pede uma explicação, as filhas de Ló foram culpadas do pecado do incesto e Ló do pecado da embriaguez. Então podemos tirar algumas conclusões. O convívio dessas moças com os ímpios habitantes de Sodoma foi tolerado por Ló. Podemos ver o verso 14, o que diz no contexto do verso 14, desse mesmo capítulo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido pelos genros, né? Porém como zombador aos olhos de seus genros. Então era um convívio que Ló, de uma certa forma, ele tolerava. E os padrões morais da sua família foram muito baixos. Por Ló ser uma pessoa indulgente com a impiedade, ele perdeu a família e teve uma descendência ímpia. Também podemos ver que Ló tornou-se um exemplo de pai crente, cuja fé e perseverança bastaram para ele se salvar, mas não para salvar a sua família. Aprendeu tarde demais que o verdadeiro caminho da fé é ensinar nossa família a separar-se do mal e não amar o mundo. Então a Bíblia, ela deixa registrado esses acontecimentos que são até desagradáveis de serem lidos, mas esses acontecimentos desagradáveis, eles servem de exemplo para as nossas vidas, para que não incorramos nos mesmos erros. Então, essa é uma explicação de que, como logo no início dos chamados pais, né, como houve essa situação em que esse sobrinho do grande patriarca Abraão, ele se viu envolvido, porque ele amou a cidade de Sodoma e Gomorra, gostava de ficar na porta da cidade, e isso trouxe consequências bem funestas para ele e para toda a sua família, porque depois nós temos os nomes dessa geração como os chamados Moabitas e os Amonitas, que foram grandes perseguidores do povo de Israel, de maneiras que são exemplos negativos que nós precisamos, que Deus deixa para nós não incorrermos nos mesmos erros. E também o texto nos fala também sobre o pecado da embriaguez, né? Exatamente. Que Ló deixou se levar pela bebida, não sabia nem o que estava fazendo, né? E o Senhor Jesus, numa de suas pregações, ele disse a seguinte palavra bem curta: lembrai-vos da mulher de Ló. Uma mulher que era, não sabemos o nome dela, mas uma mulher que tinha seu coração nas coisas do mundo, porque ela olhou para trás, né? Então são vários exemplos que o texto nos mostra que nós devemos ter o devido cuidado. O programa está chegando ao seu final, mas será reprisado às 19 horas e à 1h da manhã. Agradecemos os ouvintes
pela participação em nosso programa. Vamos agora orar pelas pessoas que nos ligaram pedindo oração. Eugênio Batista, moradores e funcionários do edifício Guanabara 4, José Raimundo, Irene, Jorge Luiz, Débora, Terezinha Silveira, Terezinha Araújo, Jéssica, Dora, Renata, Davi, Maicon, Diácono Afonso e Pastor Osvaldo. Geusa também. Vamos estar orando com o pastor Natanael Rinaldi Filho. Senhor, queremos te agradecer por estes momentos que passamos envolvidos com a proclamação do teu Evangelho, que é poder de Deus para perdoar os pecados, e que realmente essa ação esteja ocorrendo na vida de pessoas que estão longe de ti. Oramos por esses nomes citados que precisam, ó Deus, de uma intervenção sobrenatural da tua parte, e também por todos os nossos ouvintes. Agradecidos somos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Mas não podemos aceitar porque isso é contrário à palavra do Senhor.